Boa noite, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui, né, para ajudar no ensino de hoje sobre a fé. Me chamo Alexandra, sou casada, tenho 3 filhos, trabalho também na educação, né? E atualmente eu estava no serviço, né, da formação comunitária e fui enviada para outro serviço, que é a formação pessoal, né? Estando à frente dos formadores pessoais. Acreditando que é Deus quem conduz tudo, é Deus quem dá a graça, né? Eu não sei de nada, mas Deus que vai dando a graça e vai nos conduzindo. Então vamos lá, irmãos. O objetivo desse ensino de hoje é reconhecer a importância da virtude da fé no caminho de fidelidade vocacional e de adesão à vontade de Deus, certo? Então, assim, eu queria começar fazendo algumas perguntinhas para vocês, certo? Pequenas perguntas. A fé, o fundamento da vivência da fidelidade vocacional, não é isso? Então, tem uma palavra em Romanos que diz: o justo viverá pela fé. Vocês lembram? O justo viverá pela fé. É forte, né? Que aparecem várias suposições. Mas vamos aqui começar com essas perguntas. Quem quiser anotar, quem conseguir ir anotando, tá bom? É importante. O que sustenta, primeira pergunta, o que sustenta uma pessoa quando tudo parece dar errado? O que sustenta uma pessoa quando tudo parece dar errado? Primeira pergunta. Anotaram? O que sustenta uma pessoa quando tudo parece dar errado? Segunda pergunta. O que faz alguém permanecer fiel durante anos? O que faz alguém permanecer fiel durante anos? Terceira pergunta. A fé é apenas acreditar que Deus existe? A fé é apenas acreditar que Deus existe? Recapitulando. Primeira pergunta: o que sustenta uma pessoa quando tudo parece dar errado? Segunda pergunta: o que faz alguém permanecer fiel durante anos? Terceira pergunta: a fé é apenas acreditar que Deus existe? E agora quem vai responder? Todos nós. Vamos lá? Então, a fé não é acreditar em alguma coisa, certo? Às vezes a gente acha que ter fé é eu acreditar em alguma coisa e não é, certo? A fé é confiar em alguém. Ter fé é confiar em alguém, em uma pessoa. E quem é essa pessoa? O Senhor. Entende? Então, a fé não é eu confiar em qualquer coisa, mas em uma pessoa. É eu colocar ali a minha vida nas mãos daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Não é algo assim, é porque eu não vejo, Alexandre, então é difícil. É fácil para você falar porque você possa ser uma mulher virtuosa, então é fácil para você falar, mas para mim não é fácil não. Talvez você esteja assim se questionando ou ali pensando, né? O seu interior aí, algumas coisas se levantando. Ou então várias situações que você já viveu. Aí vamos descer mais um pouquinho, ok? Então, gente, para muitas pessoas elas têm religião, não é verdade? Mas nem todas vivem a virtude teologal da fé. Muitas nem sabem o que é isso, né? Elas creem em algo, muitas vezes creem em Deus, mas na religião dela é assim, assim.
mas na nossa religião, né? Diante da nossa vivência vocacional, diante do nosso carisma, Shalom, né? O que é que essa fé move em meu coração, né? Então, a fé, essa virtude teologal, né? Ela vai muito mais além do que aquilo que a gente possa compreender. Porque, assim, o ensino sobre a fé, né? A gente vai ver alguns pontos, eu fui dividindo aqui em alguns pontos, né? Mas que a gente vai abordando um a um, mas vocês vão entender que a fé, eu posso dar aqui o dia todinho falando. E se você não tiver uma experiência de fé, de abandono, de confiança em Deus, não vai adiantar de nada. Se você não quiser abrir seu coração para realmente confiar, realmente se abandonar nas mãos de Deus, né, não vai adiantar de nada. Porque você pode trazer várias coisas da sua vida, várias situações da sua história, que você pode olhar e não conseguir enxergar a fé. Mas outros já consegui ler. Como é que eu vou fazendo isso? Tudo, gente, tudo na nossa vida começa pela vida de oração. É a vida de oração que vai nos educando, entende? A vida de oração é como aquela mulher que entra numa casa, olha para a casa e vê, meu Deus, por onde é que eu começo? Uma bagunça só. E ela vai pondo cada coisa no seu devido lugar. Ela muitas vezes não vai começar ali a arrumação pela sala. Ela vai lá primeiro para aquilo que está mais escondido, para os quartos. Então ela vai arrumando os quartos, o banheiro, até chegar na sala, que é onde as pessoas que vêm à sua casa, vêm lhe visitar, entram primeiro. Muitas vezes elas não vão até o quarto se você não convidar, se você por acaso disser, quer conhecer minha casa, né? Muitas vezes ela só vai ficar ali na sala, talvez ela peça para ir no banheiro, mas vai ficar só ali na sala, a não ser que você convide para mostrar a casa, e a casa deve estar arrumada, né? Para acolher sempre os irmãos que vêm me visitar. Então, esta mesma casa, né, que eu estou usando como referência, eu estou falando do nosso interior. Se o meu interior ele está assim, precisando daquela faxina, então eu vou começando lá pelo mais profundo, pedindo a Deus que venha, né? Não ali na sala, onde todo mundo já veio, onde todo mundo já conhece o seu jeito de ser, a sua maneira de se portar diante das pessoas. Mas será que lá o profundo, as suas fraquezas, suas raízes, talvez seu formador pessoal conheça, se você se permitir conhecer. Mas talvez nem ele conheça, porque ele vai até onde você permite que ele chegue, né? Mas Deus sabe, Deus vê. Mas Deus, muitas vezes, ele espera que você exponha, que você se permita formar, que você se deixe formar, que você se deixe cuidar por ele. Então vamos lá, certo? A fé é fundamentada da esperança. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. É muito difícil ter fé. É muito difícil. É uma virtude assim, muito difícil de lidar com ela, será? Tudo parte da experiência, gente. Tudo parte da experiência. Se eu não tenho experiência com Deus, se eu não confio em Deus, é muito difícil exercitar a fé. Porque as virtudes, como é que a gente exercita? Né? Como é que a gente aprende? Como é que a gente acolhe aquela virtude? A não ser exercitando. Às vezes é imitando. Eu olho para o meu formador e digo, Evilásio é muito santo, né? Meu Deus, a gente apronta, a gente fica gritando, fala tudo de uma vez, e a Evilásio lá, pacientemente, minha gente, vamos ter atenção, minha gente,
vai lá, eu apronto, faço de tudo. Meu Deus. Chuta o balde e a Vilásio vai lá, se abaixa. Meu irmão, vamos recomeçar. Né? Vai sendo ali a mão de Deus a me conduzir. Vai tendo um olhar de esperança sobre a minha pessoa. E eu vou novamente me levantando, dando passos, por quê? Porque alguém foi ali onde eu estava. Talvez ali na lama, talvez ali no chão, mas foi lá, se abaixou, né? Olhou nos meus olhos e disse, vamos recomeçar? Mas eu não vejo nada, eu não confio mais em Deus, eu não acredito mais em nada, é uma crise de fé muito grande, mas vamos recomeçar, vamos aprender de novo, vamos voltar do início. Esquece o que passou e vamos recomeçar a partir de hoje, a partir daqui. E aí você se levanta, e aí você se ergue de novo e você começa a caminhar. Então a fé, gente, eu vou dividir aqui em alguns pontos, certo? Para explicar no passo a passo sobre a fé. Primeiro ponto, a fé e a relação com Deus. Quando eu falo a fé e a relação com Deus, eu estou falando de uma amizade, será? A fé nasce do encontro pessoal com Cristo, não é verdade? Quando você faz amizade com alguém, você começou a trabalhar num determinado local, você chega, você cumprimenta, e tem alguém que você vai se identificando, porque talvez aquela pessoa não é do Shalom, você não vê ela sempre, mas é uma pessoa que vai sendo aberta ao diálogo, é uma pessoa que você vai sentindo bem estar perto dela, ela também gosta de estar perto de você, e a partir daquela convivência, do se ver diariamente, você passa a ter, né, uma certa confiança naquela pessoa. Você já partilhou algumas realidades de trabalho, da sua vida, e viu que ficou ali, né? Não foi para o grupo todo do trabalho, mas aquela pessoa mostrou ser uma pessoa de confiança, mostrou guardar, né? Aquilo que você estava partilhando, né? É assim como você guardou dela. Então ali começa um relacionamento de amizade. E como é esse relacionamento de amizade com Deus? Da mesma forma. Eu tive uma experiência com Deus, eu começo lá meu estudo bíblico para conhecer mais sobre Deus, para permitir que Deus ordene o meu interior, permitir que Deus ordene meus afetos, né? Quando a gente chega todo desordenado, tudo fora do lugar, e o Senhor vai ordenando. E eu vou alimentando, né? Aquela amizade. Vai sendo pouco estar ali com o Senhor 10 minutos. Eu quero mais, então eu vou ao encontro do Senhor, eu quero estar na missa, eu quero receber Jesus, porque nunca foi tão importante depois da minha experiência com Deus estar ali, né, na missa, ter a certeza que ali é Jesus, o grande milagre que me alimenta, que me cura, que me sustenta, né, que me leva a estar ali com o meu olhar fito no dele. Então, várias outras coisas. Então, a primeira coisa, né, é o encontro pessoal com Cristo, que vai alimentar, né, essa fé e a relação com Deus. Como ela é alimentada? Pelo meu ir ao encontro do Senhor. Às vezes, você não quer fazer leitura, às vezes você não quer fazer o passo a passo da Lexio Divina, mas você está ali. Ah, eu estou com horário livre, vou rezar na capela. Você está ali diante do Senhor, né? O Senhor que vai lhe sustentando, o Senhor que está ali muitas vezes, Ele está vendo como está seu interior, né? Às vezes você nem precisa dizer. Mas muitas vezes Ele precisa que você coloque para fora, para Ele. Não é para outra pessoa, mas primeiro para Ele, exponha para Ele. Converse com Ele. O amigo, quando você encontra, você fala a sua vida, você fala como você está, você confia. Não importa o tempo que você está sem o ver, mas quando você vê, você confia.
Então, o Senhor, Ele vai esperando de nós esse ir ao encontro dEle. E esse ir ao encontro do Senhor, eu vou aprendendo, né? Qual é a minha voz, qual é a voz de Deus. Muitas vezes o Senhor não vai falar no outdoor, não. Sabe aquela vozinha ali? Você vai fazer algo e o seu coração sente assim, não é isso. Né? Não é isso. É Deus falando, tá errado o caminho, é por aqui. E você muitas vezes vai insistindo por ali, né? Não escutou a voz de Deus. Aí muitas vezes se decepciona, se fere, se machuca, fere o outro. Aí fica todo machucado para recomeçar de novo. Mas é possível, Deus continua ali, né? Então, segundo ponto, vamos para... Sim, faltou aqui algo que eu não falei, só um pouquinho. Nós vamos perceber também que a fé, gente, ela não é um sentimento, certo? Eu vou para a minha oração porque eu acredito que Deus está ali. Não porque eu estou sentindo uma grande emoção, se eu não sinto nada eu não vou. Não é isso, eu preciso ir mesmo sem sentir nada, porque Deus está lá a me esperar. Deus está lá a me esperar. E quando eu não vou, o coração de Deus fica triste, porque eu dou atenção a tudo, a tudo. A uma pessoa, dou atenção ao trabalho, dou atenção aos meus filhos, dou atenção à pessoa que na rua me parou, e às vezes é 10 minutos eu com aquela pessoa, e às vezes não é nem falando de Deus, é de outra situação que a pessoa me abordou e foi falando, eu não aproveitei o momento para falar de Deus, né? E Deus está lá. Fui dormir, esqueci até de fazer o sinal da cruz, pelo menos. Não pedi perdão a Deus, não fiz minha revisão de vida. E acabou o dia, um dia que não foi produtivo. Por quê? Ah, mas eu produzi, eu trabalhei, tarará. Mas não começou em Deus, não começou com o Senhor. Então, se não começou com o Senhor, como é que ele vai ser produtivo se não tinha Deus ali no meu dia, né? Então é algo que é sério, gente. Fé e a divina providência. Essa parte, né? A fé e a divina providência talvez seja o ponto mais, esse segundo ponto, um dos pontos mais importantes. Porque quando eu falo sobre fé e a divina providência, talvez eu pense na comunhão de bens logo, né? Quando eu falo de divina providência, a gente tem a tendência a pensar na comunhão de bens. Ah, se eu sou fiel aos 15% ou não. Faz parte, né? Mas não é só isso, entende? Vocês lembram de José do Egito? O que é que o José do Egito passou? Tudo na vida dele parecia dar errado, não era mesmo? Vamos tentar lembrando. Tudo na vida dele parecia dar errado. Foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina aí, você tem irmãos e os irmãos lhe vender? Meu Deus do céu, né? Pois é, ele foi vendido pelos irmãos. Foi escravo. Foi preso, gente, injustamente. A pessoa pagar por algo que fez, tudo bem, mas a pessoa pagar por algo que não fez, né? É forte. Mas, diante da história de José do Egito, Deus escrevia uma história maior. Deus escrevia uma história maior. E em nenhum momento ele se rebelou. Mas ele ia se abandonando e confiando. Confiando em Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A providência não significa que tudo será fácil, de forma alguma. Pelo contrário, muitas vezes se torna até mais difícil. Às vezes, assim, né? No tempo que eu estava na formação comunitária, a gente escuta muitas coisas, né? E às vezes a gente diz, não, isso aí foi porque foi um postulante que foi partilhando, porque está aprendendo, está crescendo, está amadurecendo.
Mas quando você escuta de irmãos que têm promessas definitivas já há anos, como é isso? Eu vou me escandalizar? Eu vou correr? Não. É entender que aquele irmão também passou ou passa por um determinado sofrimento. Existe uma lacuna no coração dele que não foi preenchida. Existe uma lacuna ali no seu interior que ali ele não deixou Deus tocar. Por isso que está ali, batendo e permanece do mesmo jeito, porque ele foi, Senhor, está aqui, tal área, essa área aqui do meu ser, essa aqui, agora aqui você não mexe não. Nos meus sentimentos você não mexe. O Senhor é extremamente educado, Ele não vai mexer. A não ser que você diga, Senhor, está aqui minha vida, o que adianta, né? Muitas vezes a gente vai vivendo a vocação de uma forma muito mecânica. Ai, porque é bonito carregar um tal, é porque... Não é bonito não. Mas assim, Deus me faz com o tempo olhar e ver que é bonito, porque é o que Ele escolheu para mim. Mas desejar, porque quem usa aquele negócio ali é o tal. É não, gente. São os miseráveis mesmo, são os mais fracos, né? Os vasos de argila, mas vai sendo uma obra de abandono e confiança em Deus. Por quê? Quando eu falo da fé e da divina providência, vou dar um pequeno testemunho, né? Eu lembro logo quando eu entrei na comunidade, eu tinha 17 anos. Ainda ia fazer 18, né? Estava prestes a fazer 18. Não, mandei a carta com 17, não podia mandar de menores, mas quando a resposta chegar, eu já ia estar de maior, né? Então, quando a resposta chegou, eu já tinha feito 18. E eu fazia faculdade, estudava só, né? Então, não devolvia a minha comunhão de bens e me achava assim, né? No sentido de dizer, eu estou na bênção porque eu não trabalho, eu só estudo. E um determinado dia, meu formador comunitário, ainda bem que foi no início, né? Assim, acho que com um mês, dois meses já, ele tinha percebido o estrago, né? Ele foi me formar e disse assim, Alexandra, por que você vai bem aqui, né? Foi fazendo checklist, mas por que nessa área aqui, aqui, a pobreza, né? Vamos lá relembrar. Fé, pobreza, obediência, vamos relembrar aqui. Por que que na pobreza você não consegue ser fiel? Aí eu disse, como assim? Aí ele foi relembrando. Como é que a gente deve viver a pobreza? Nós, como Shalom, não é primeiro devolvendo aquilo que é de Deus? E eu, sim, com certeza. E por que que você não devolve? Eu vejo que você se dispõe aos irmãos, eu vejo que você divide o que você tem, compartilha numa maior naturalidade, numa maior alegria. Mas cadê eram os 10% só na época ainda, né? Você não devolve o seu dízimo, a sua comunhão de bens, por quê? Aí eu disse, oxe, eu não sou estudante? Eu sou estudante, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver, eu vou ter a maior alegria, bem empolgada, né? Ai, iludida. Ai, morro de vergonha na hora, gente, faltou o chão. E ele olhou para mim, ele nem pegou os estatutos. Aí ele já sabia de cor. Aí ele olhou e disse, Alexandra, tem uma frase nos estatutos que diz assim, ser pobre é em primeiro lugar nas mãos de Deus está, né? Aí aquilo assim impactou e eu disse, eu sou pobre. Aí ele disse, não. Aí eu disse, não? Aí, como é que a gente pode ser pobre? Retendo tudo nas mãos, não deixando Deus conduzir. Aí, né, assim, o coração foi ficando apertado, né? Eu começando a entender. Aí eu disse, e como é que eu faço se eu sou estudante? Aí na época existiam os tickets, né?
Aí ele disse, lembra dos tickets que sua mãe, seu pai aí lhe dá o dinheiro para comprar? Aí eu disse, lembro. Aí ele disse, pois é. Sobra um troquinho, às vezes R$1, dois pro lanche. Eu disse, às vezes sobra. Às vezes eu trago algum dinheiro para comprar alguma coisa, às vezes eu ganho. Pois é, um dia você deixa de comer, de lanchar, ou deixa faltar aquele troquinho que sobrou do ticket, não compra nada não, faz a tua comunhão de bens, devolve o teu dízimo. Aí aquilo me impactou, que eu fiz assim, mas como é que eu vou devolver R$1? R$2? Eu disse, não posso devolver isso, é muito pouco. Aí ele disse, minha filha, você é rica sem ter dinheiro, né? E eu disse, meu Deus, aí eu comecei a chorar, né? Me desmanchei porque eu disse, então eu tô fora da bênção esse tempo todinho, né? Porque no vocacional eu não devolvia porque eu era estudante. Aí comecei a faculdade, não devolvia. Entrei na comunidade sem devolver, porque achava que eu estava amparada porque eu era estudante. Eu achava que só devolvia quem tinha um salário. Eu disse, não, qualquer moedinha que você recebe, a oferta da viúva. A viúva só tinha aquelas pequenas moedas, mas ela tinha um coração tão unido ao Senhor que ela devolveu tudo. Ela não tinha o que comer no outro dia, mas ela ia se preocupar com isso, porque ela acreditava que quem conduzia a vida dela era o Senhor. Então ela deu tudo. Então ele disse, minha filha, não tenha medo de devolver tudo para Deus. Porque se esse pequeno real é tão difícil para você dar, porque você se acha tão rica, sem ter nem um centavo, né? Pobre, sem R$1 no bolso. E era rica, sem ter dinheiro. Entende, gente? Então, assim, era algo muito simples, mas assim, que marcou tão profundamente a minha vida que eu nunca esqueci, eu nunca deixei mais de devolver. Ah, porque os casais dizem, a esposa não trabalha. Teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, quando eu tive meu primeiro filho, né? A gente conversou e eu decidi sair do trabalho, porque não tinha quem cuidasse dele. E Aslan, né, foi fazendo das tripas coração para sustentar o todo, porque o meu salário ajudava, e muito, né? Mas era algo que a gente via necessidade. Então, assim, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi fazendo, né? E confiar na divina providência é uma obra muito grande de fé, de abandono em Deus. Porque só se abandona, só é pobre quem realmente dá tudo, né? E nessa época eu lembro que o mais velho, né? A gente só tinha ele ainda estava com meses, né? Então, assim, as coisas foram começando a apertar. A gente fazia feira, não anotava, não precisava, né? Fazia feira e éramos só dois, né? E quando a criança chegou, né? Grande bênção de Deus nas nossas vidas, que a gente estava esperando, né? Já 1 ano esperando. E quando ele chegou, não foi porque ele chegou e ficou tudo difícil. Eu deixei de trabalhar, eu fui escutando a voz de Deus e Deus me chamava a deixar o trabalho, cuidar do meu filho, né, integralmente. E assim a gente fez, né, e tudo foi se apertando, né, tudo foi se apertando. Começamos a fazer a feira, anotando o que dava, o que não dava para levar, fazendo a conta, não só jogando lá no carrinho e pronto, mas fazendo a soma de tudo, né, se dava ou não, às vezes não dá, não dá. Fralda, leite, né, na minha primeira com meu primeiro filho, eu não consegui amamentar. Né? Isso era uma dor muito grande, porque toda mãe, é o sonho de toda mãe dar de mamar para o seu filho. E foram 3 dias tentando, medicação e tudo, e o leite não descia. E qual era o meu, o meu sustento? Era o Senhor. Porque eu escutava mães, vixe, ele já está na mamadeira, já está no não, já está trabalhando, é? Eu disse, não, estou integralmente cuidando dele. Ah, mas isso, mas aquilo, e nananã, e assim vai. E você escuta tanta coisa que você fica assim, né? Mas para onde é que eu corria? Eu ia fazer fofoca para um pro outro? Não, eu ia correr para Deus.
né? Enquanto eu via tantas crianças sendo amamentadas, né, com leite materno saudável, né, os outros dois, graças a Deus, eu consegui, né, amamentar mais de 6 meses, mais de um ano, mas o primeiro não foi. E ele foi o mais saudável dos três. Por quê? Porque eu me abandonava nas mãos de Deus. Porque se Deus tinha permitido algo, Ele tinha a fazer na minha vida, né? Então, esse menino em um ano nunca deu um espirro, nunca teve uma gripe, nunca teve nada, né? Nada. Por quê? Todos os dias eu colocava a mão na cabeça dele e entregava, pedia a Deus, né? Ai, é primeiro filho, a gente não sabe de nada, tudo é novo, né? Tudo assim, dá medo. Mas eu ia conversar com quem? Com Nossa Senhora e com o Senhor, né? Confiando na sua providência divina em tudo, né? Não é só o financeiro, mas também no cuidado de Deus ali com os meus. E Deus não me desamparou. Deus cuidou quando eu via que estava percebendo algo estranho. Meu Senhor, me ajuda, ilumine a minha inteligência, me ilumine. O que é que eu faço? E Deus me iluminava, Deus mostrava, né? Deus ia dando passo a passo. Antes de eu precisar me desesperar e correr para um médico, claro, tenho, posso. Mas antes, o que é que a gente é chamado a fazer? É rezar, minha gente. Às vezes é só algo ali, né? Que na oração Deus vai fazendo. Aí depois eu corro para o médico, eu corro para onde quer que seja. Mas primeiro vai para diante de Deus, né? E reza, e pede, pergunta a Deus. A fé, o terceiro ponto, a fé e o sofrimento. Muitas vezes, né, nesse terceiro ponto, quando a gente fala de fé, de sofrimento, a gente vai lembrar também das obras de purificação, das noites escuras que talvez tenhamos passado, se não passamos, talvez vamos passar, né? Mas que noite escura é essa? A gente tem que aprender a diferenciar, porque muitas vezes a gente acha que tá sem rezar, não vai ao encontro do Senhor e acha que é uma noite escura. E não é. Eu estou sem vida de oração, né? Eu não estou escutando nada porque eu não estou indo buscar, porque eu não tenho vida de oração. Agora, se eu tenho uma vida de oração, eu vou estar ali falando com Deus e não vou escutar nada. Está em silêncio. O Senhor permanece em silêncio. Mas eu sei que Ele está ali. Eu não vou abandoná-lo. Eu não vou deixar de ir para a oração porque o Senhor está em silêncio. Eu vou continuar indo buscá-lo, porque eu sei que Ele está ali. Um exemplo, Nossa Senhora aos pés da cruz. Lembra aí de Nossa Senhora aos pés da cruz. Imagine o sofrimento daquela mulher, onde ela não tinha resposta de nada, ela não tinha certeza de nada, só um profundo sofrimento, uma profunda dor no seu coração, de ver o seu filho ali, que ela tinha certeza que era inocente, sendo machucado, sendo torturado, sendo morto. E ela sem poder fazer nada, ela apenas ali, abandonada, uma obra de fé e de confiança em Deus, de pé, olhando para o Senhor, machucada, sofrida, mas sem desespero, mas aquele sofrimento, né, interior, aquele sofrimento ali que ia sendo purificado, né, ia sendo encarnado na sua carne. Muitas vezes na nossa vida, a gente está sofrendo, porque Deus permitiu, né? Muitas vezes aquele sofrimento vai nos levando a crescer, vai nos tornando pessoas melhores para amar, melhor para se dar. Lembra de Abraão? O que é que Deus pediu a Abraão? Isaac. E Isaac foi feliz em entregar Abraão foi feliz em entregar Isaac para o Senhor? Não. Imagina aí o sofrimento de um pai. O Senhor pede seu filho, né? E você vai lá e vai dar. Mas assim, será que Deus queria testar a fé de Abraão? Queria ver se Abraão
o amava de verdade, né? E Abraão foi e entregou seu filho. Mas Deus, ele não queria, ele queria só o sim de Abraão. Queria só ver até um dia a capacidade de Abraão de amar, de confiar nele, né? Quando Deus nos pede algo, Deus às vezes só quer ver a nossa capacidade de... Porque Deus sabe, gente, que nós não somos capazes. Deus sabe. Mas quando eu digo não, uma missão que a comunidade me confia muitas vezes, foi discernido, passou por todas as instâncias e eu digo, eu não quero. É como se eu tivesse, eu tinha entregue minha vida e eu, me dê de volta, que eu não quero não. Tá doido, não sei o quê, né? E eu volto a tomar as rédeas da minha vida. E eu não confio, né? Ai, mas isso é muito alto para mim, é muito grande. Pois é, Deus sabia que era muito grande para você. Mas ele achava que você era uma mulher que confiava nele. Que não ia só com as suas forças, mas que ia com as forças do Senhor, do alto, no poder do Espírito. Não era com as suas forças, né? Então aí está a grande diferença. Um outro exemplo é quando a gente está nessa noite escura, nessa grande obra de purificação. A gente acha que Deus nos abandonou, né? Deus, é castigo de Deus, a gente diz tanta coisa. Senhor, onde está você, né? Onde está? Você não fala, você não diz nada. Mas o grande segredo é permanecer, é perseverar. Quando um professor, ele vai aplicar a prova, né? O professor faz a prova, elabora, entrega as provas para os alunos e permanece em silêncio. O tempo dele explicar, de dar o assunto, de tirar dúvida, foi antes do dia da prova. No dia da prova, o professor esquece de tudo, fica em silêncio. Você olha ali com piedade para aquele cristão e diz, a dor no coração, não poder ajudar. Mas ele precisa fazer a parte dele, né? É como se Deus fosse esse professor, que nas nossas provas ele está ali com a dor no coração e não poder falar nada. Mas eu preciso fazer aquela prova sozinha, né? Eu preciso pegar a caneta e escrever. Escrever diante daquilo que eu estudei, diante daquilo que eu sei, escrever. E o Senhor vai, mas o Senhor está lá comigo, permanece comigo, até chegar o momento que Ele pode falar, até chegar o momento que o professor ele vai entregar as provas corrigidas e vai dizer, olha, você errou por isso, por isso, por isso, mas vamos melhorar nisso, nisso, nisso. O Senhor vai falar, Ele vai retornar e vai falar. Né? Então, outro ponto, a fé e suas fontes. Que fontes são essas? Como é que eu alimento a minha fé? A fé, ela vai sendo alimentada, ela cresce, gente, por meio da oração, por meio da vivência dos sacramentos. Eu devo buscar reconciliação constantemente, porque eu vou ficando cega, eu não sei mais o que é pecado, eu não estou mais sabendo diferenciar o que é certo e o que é errado, porque eu estou tão suja. Meus olhos estão tão embaçados, as lentes estão tão embaçadas que eu não sei se é a voz de Deus ou se é a minha voz. Então, como é que eu retorno, gente? Pelo sacramento, né? Pela penitência, pela confissão. Né? Como é que eu alimento essa fé? Eu cresço na virtude da fé. É estando lá na adoração, é olhando para o Senhor, pedindo a graça de ver, mesmo sem enxergar. Entende? É na vida dos santos, é buscando a vida dos santos, aquilo que os santos falam. Tantas vezes a gente está com dificuldade de rezar e quando a gente pega um livro, vai ler na vida dos santos, como aquilo vai, pelo não sei vocês, mas no meu coração vai fomentando o desejo, meu Deus, era possível, Santa Teresinha
Todo mundo achava que ela amava frango, só foram descobrir que ela odiava, que ela não conseguia. Depois que ela morreu, que foram ver os relatos dela e descobriram que ela odiava frango, porque ela comia com alegria. Não precisava mostrar para todo mundo que eu não gostava. Eu chego num local, eu estou num retiro, se só tem aquela coxa e sobrecoxa, eu não gosto, mas eu vou estar dizendo, eu não gosto disso, eu vou comer ovo, eu fico aqui, abuso. Não, precisa disso não. Aproveite a chance, é uma grande chance para você exercitar a virtude. É uma grande chance de você crescer na virtude da fé. É silenciar, é comer caladinho, feliz, sorrir. Sabe aquele irmão que ninguém quer estar perto, que só murmura, que reclama? Pois é, Deus lhe colocou lá no meu ministério, colocou bem pertinho, para lhe dar a graça de crescer na virtude. Né? De estar ali perto do irmão, mesmo sem vontade, mas por caridade, né? E se permitir também ser alcançado e crescer e ajudar aquele irmão a crescer, a tirar a murmuração dos lábios, vendo você louvar, vendo você sorrir, vendo o seu jeito de viver a vocação. Contagia, né? Enquanto aquele que reclama nos distancia, mas aquele que vive a vocação com leveza, com alegria, contagia, minha gente. Vai dando vontade de estar perto. Qual outro ponto? A fé e a razão. A fé, a igreja, né? Nunca separou a fé e a inteligência, certo? Elas andam juntas. Como diz Santo Agostinho, crê para compreender e compreende para crer, né? São João Paulo II vai dizer também que a fé e a razão são como duas asas. Preste atenção num pássaro, né? Preste atenção na borboleta, ela consegue voar só abanando o lado? Não, nunca vi. Mas ela precisa, né, da sincronia, né? Dos dois lados, né, das duas asinhas batendo para poder alçar voo. Ela não vai sozinha, entende? Então, assim, a fé, eu sou aquela pessoa muito, né, racional, é tudo muito na razão, mas é iluminado pela fé. Elas andam juntas, não separadas. Porque se for separado, não vai alçar voo, né? Mas se estiverem unidas na fé e inteligência, eu vou conseguir sim crescer, eu vou conseguir sim dar frutos, vou conseguir sim dar passos. O outro ponto é a fé e a perseverança. Eu já estourei meu tempo. A Vilase não brigue comigo. Eu achei que era muito tempo e olha que eu, né? Mas já estou terminando, viu? Vai sobrar tempo para você ir fazendo aí as perguntas, tirando dúvida. Então, o último ponto é a fé e a perseverança. Fé e a perseverança, né? O que é que quer dizer isso? A fé, ela é alimentada, ela cresce na medida que eu persevero. Entende? Permanece porque acredita. Senhor, o que é que diz lá em João 6? Senhor, a quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna, a quem, para onde eu vou? Vou lá para o mundão, se é aqui que eu sou feliz, é aqui que eu sou completa. Ah, mas eu vivo aqui cansado, porque não para não, Natal não para não, corre atrás da outra, tarará. Mas me completa, eu posso estar morto, o corpo está morto, mas a minha alma, ela está revigorada, porque ela se cansou, porque ela estava se dando para o outro. Ela se cansou porque ela estava ali, ó, escutando 100 jovens ali, né? Escutando os jovens contar os pecados, se arrependerem, se confessarem para o padre, né? No caso, eu estou cansada porque eu estava ali escutando ali nos acompanhamentos, botando a mão na cabeça e rezando, clamando o Espírito Santo que venha sobre aquela alma, ilumine aquela cabecinha ali, né? E me ajude a não parar naquilo que Deus fala, né? Às vezes Deus nos pede algo na oração, estou rezando para o irmão, Deus fala algo e eu fico com medo de falar, né? O respeito humano é muito grande, eu fico com medo.
Se é realmente Deus quem lhe fala, você está em estado de graça, Deus ele vai lhe dar sabedoria para falar para aquele irmão. E a obra vai acontecer na vida dele. Mas porque primeiro você se abriu. Você se abriu e permaneceu ali. Então, a fé e a perseverança, uma precisa da outra. Eu preciso exercitar, a constância, o permanecer e acreditar, Acreditar que Deus vai me sustentando, acreditar que Deus vai alimentando essa constância e vai me fazendo a crescer. Para ir concluindo, como diz Tomé, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Tomé acreditou porque tocou, Mas bendito seja Deus por aqueles que não precisam tocar para acreditar, Então a fé é uma experiência concreta, gente, de confiança em Deus. Especialmente quando não entendemos seus caminhos. Principalmente quando não entendemos para onde Deus quer nos levar, mas nós permanecemos porque nós confiamos nele. E se eu confio em Deus, eu me abandono. Se eu confio em Deus, Deus pode ter tirado tudo. Menina, tá sem isso, tá sem... E você tá rindo? Você tá feliz? Tô, meu filho, eu vou ficar doido, Eu não entreguei minha vida para Deus, eu não coloquei tudo ali nas mãos dele, aí eu vou querer tomar? Não, eu dei, tá dado. Deus no tempo certo vai me devolver, ou ele vai tirar e não vai dar, e eu vou morrer por causa disso. Não, ele que é Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu vou permanecer ali, firme, fiel, lutando para viver aquilo que eu sou chamado, para viver o Evangelho, para ir para a Eucaristia, para que meu coração sofra, doa quando eu não for, porque eu sou chamado a ir. Meu coração sofra quando eu digo não para um irmão. Meu coração sofra quando eu vejo o meu irmão sofrendo e eu não sei como ajudá-lo. Mas eu vou para a oração, eu vou interceder, eu vou pedir a Deus por ele. Então, irmãos, vamos pedir a Deus esta graça, de ter esse coração que se abandona, esse coração que confia, esse coração que se deixa conduzir por Ele, esse coração que, por ser um coração virtuoso, ele vai se apoiando nesta graça, na graça de Deus que o conduz. E vai fazendo outros olharem e dizer, eu quero ser como Evilásio, porque ele é um homem virtuoso. Mas porque ele crê que não são as forças dele. Ele crê que é o Senhor que o dá a graça e o sustenta. Então, o fardo, por maior que seja, ele vai sendo leve. Porque ele não carrega só. O Senhor carrega primeiro com ele. Certo? Então, assim, baixe um pouquinho a sua cabeça agora e orando suavemente no Espírito, peça ao Senhor esta graça de ter uma fé renovada, de ter um coração que realmente confia no Senhor, um coração que realmente se abandona, um coração que entrega toda a sua vida nas mãos de Deus e se deixa conduzir. Senhor, derrama sobre os meus irmãos esta graça da confiança, da perseverança, de ter esta fé encarnada, esta fé renovada, Senhor.
Concede a cada irmão esta graça de ir ao teu encontro, de te buscar, de ser alimentado por ti, Senhor. Concede a cada um esta graça, a graça de não ter medo diante das purificações, diante das noites escuras, se estão contigo. Concede a graça, Senhor, de cada um permanecer, mesmo quando estiveres em silêncio. Mas de ter esse olhar de fé, esse olhar de esperança, de mesmo sem ver o fim do caminho, de mesmo sem ver o percurso, mas de acreditar que nesse instante tu carrega cada um nos colos, nos braços e conduz. Tu conduz e dá sempre o melhor para cada um de nós, Senhor. Mãe, nas tuas mãos nos consagramos e acreditamos, Mãe, que por meio da tua intercessão, o nosso coração, ele se voltará para Deus, o nosso coração, ele desejará viver essa fé encarnada, viver essa fé, ter esse olhar de esperança, voltar a confiar no Senhor, a se deixar conduzir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, irmãos. Deus os abençoe.